Desde a nossa infância, somos apresentados à figura de Jesus Cristo. Para muitos, essa crença é natural, já para outros surgem dúvidas e questionamentos. Ao longo de mais de 2000 anos, o único nome atravessou gerações, moldou culturas, influenciou impérios e impactou bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas uma pergunta continua sendo feita até os dias de hoje: Jesus realmente existiu? Enquanto alguns aceitam essa resposta sem questionar, outros procuram evidências em registros antigos, documentos históricos e acontecimentos que continuam sendo debatidos até os dias de hoje. Curiosamente, mesmo muitos historiadores que não são cristãos concordam em um ponto: Jesus de Nazaré realmente existiu como personagem histórico. Além dos evangelhos, escritores como Flávio Joséfo e Tácito mencionaram Jesus e sua crucificação durante o governo de Pôncio Pilatos. Esses registros não confirmam milagres, mas nos mostram que a existência de Jesus não depende apenas da Bíblia. E talvez a maior pergunta nunca tenha sido se ele existiu, mas quem ele era realmente. Existem estudiosos que tentam entender a origem da vida, a complexidade do universo e o papel da existência humana. Para alguns, tudo isso aponta para um propósito. Para outros, são apenas processos naturais que duraram bilhões a milhões de anos. Quando observamos o corpo humano, bilhões de células trabalhando juntas, um DNA carregado de informações extremamente complexas e processos acontecendo com precisão impressionante, é inevitável que algumas pessoas enxerguem nisso algo maior. Mas e quando o acontecimento específico começa a levantar ainda mais perguntas? No dia 13 de maio de 1917, 3 crianças denominadas Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto afirmaram ter visto uma figura que se apresentava como Nossa Senhora de Fátima. Segundo seus relatos, ela pediu oração, penitência e anunciou que acontecimentos estavam por vir, entre eles o fim da Primeira Guerra Mundial, outra guerra ainda pior no futuro e um grande sinal dos céus. Antes de desaparecer, ela marcou a data, 13 de outubro de 1917. Então, no dia marcado, milhares de pessoas viajaram até o local. A chuva era intensa, muitos já acreditavam que nada aconteceria. Alguns já até chamavam as crianças de mentirosas. Mas então, segundo milhares de testemunhas, a chuva parou de repente e o sol começou a apresentar movimentos incomuns no céu, como se parecesse dançar no céu. Estima-se que entre 30 e 70 mil pessoas estavam presentes no local. Entre elas, haviam jornalistas, curiosos e pessoas que sequer acreditavam nas aparições. Até hoje, o episódio continua sendo debatido. Para muitos católicos, foi um milagre. Outros buscam explicações naturais, mas Fátima não é o único acontecimento que permanece cercado de mistérios. Séculos antes, muito antes das câmeras e da tecnologia moderna, outro acontecimento chamou a atenção da igreja. Na cidade italiana de Lanciano, um monge celebrava a missa carregando uma dúvida silenciosa: será que a Eucaristia era realmente o corpo e o sangue de Cristo? Segundo a tradição católica, naquele momento, a hóstia teria se transformado em carne e o vinho em sangue. Durante séculos, essas relíquias permanecem preservadas, mas o caso ganhou ainda mais atenção quando passou por análises científicas. Na década de 1970, exames indicaram que o tecido apresentava características compatíveis com o músculo cardíaco humano e o sangue teria o tipo AB. Para os fiéis, este episódio reforça a crença na presença real de Cristo na Eucaristia. Para outros pesquisadores, ainda existem questionamentos sobre como interpretar esses resultados. Mesmo assim, milhares de peregrinos continuam visitando o local todos os anos.
Existe ainda outro objeto, talvez o mais famoso de todos, o sudário de Turim. Muitos acreditam que esse seja o pano que envolveu o corpo de Jesus após sua crucificação. O mais curioso é a imagem presente no tecido. Ela não se parece com uma pintura comum. Quando foi fotografado pela primeira vez, em 1898, o negativo revelou um rosto muito mais detalhado do que aquele visto a olho nu, como se a imagem escandecesse informações invisíveis. Em 1988, um exame de carbono 14 sugeriu que o tecido seria medieval. Anos depois, outros pesquisadores questionaram se a amostra analisada fazia parte de uma área restaurada após o incêndio antigo. Até hoje, o sudário continua sendo estudado. Para alguns, é uma das maiores relíquias da história. Para outros, um mistério ainda sem respostas definidas. Então, o que tudo isso significa? Jesus existiu? A maior parte dos historiadores responde que sim, mas quem ele realmente era continua sendo a pergunta que atravessa os séculos. Fátima, Lanciano, o sudário e tantos outros acontecimentos são coincidências, fenômenos naturais ou sinais que apontam para algo maior? Talvez nem todas as perguntas tenham respostas capazes de convencer todas as pessoas, mas existe um fato impossível de ignorar. Mesmo depois de mais de 2000 anos, o nome de Jesus continua sendo pronunciado em todos os continentes, continua inspirando esperanças, continua transformando vidas. A resposta continua sendo de cada um de nós. Como escolher olhar para esses acontecimentos, como interpretar esses fatos e principalmente no que decidir acreditar. Se você conhece algum relato, milagre ou acontecimento que deveria estar neste vídeo, me conte nos comentários. Quem sabe o seu relato não aparece num próximo vídeo. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajudará muito para continuar trazendo relatos, acontecimentos e mistérios que atravessam gerações. Até um próximo vídeo.